Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Letícia e eu sou escritora leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então se você ainda não segue a gente por lá, espera o vídeo terminar e aí vai lá já pra conferir, porque a gente tá lá há tantos anos que eu tenho certeza que alguma coisa você ainda não conhece e só está aguardando conhecer. E também já aproveita e se inscreve aqui nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque estamos aqui toda segunda e quinta às 6h30 da noite. E no vídeo de hoje eu vou te comentar um pouco sobre uma leitura atual que eu terminei nessa semana. E o livro é A Maldição do Casamento. Tô com a minha colinha porque eu sou muito ruim com nomes de personagens, enfim. E a autora é a Sarah Bluey. Sarah Bluey? Esqueci. Enfim, e esse livro, ele foi publicado aqui no Brasil pela DL Books. E, assim, A Maldição do Casamento é um livro daquele estereótipo muito bom. Se você tá atrás daquele romance meio clichê, com reviravoltas e casamento forçado. Se você gosta desse estilo, A Maldição do Casamento é o certo pra você. Por quê? O que é essa história? Tudo se começa lá no passado, quando a protagonista, se eu não me engano, ela tá fazendo 16 anos. E no aniversário dela, ela tá ali com o amigo dela, né? A protagonista é a Violet e ela tá com o Silas. Eles moram como se fosse num orfanato ali, de certo modo. E aí eles estão lá. E é o aniversário da Violet. Ele fez um cupcake pra ela. E tem velhinhas e ele fala assim, assopra e faz um pedido. Ela fica, não sei muito bem o que pedir, não sei o que. Aí ele fala assim, e se a gente falasse que se a gente não conhecer ninguém até os 30 anos, a gente se casasse. Aí ela fica, de brincadeirinha, né? Então esse é o pedido que ela faz nesse aniversário. Mas aí o que acontece? Ela tá lá nesse meio que orfanato, né? Esse lar ali para crianças abandonadas. E aí nisso a avó dela aparece e a leva de lá. É como a avó dela encontra ali a neta, né? Ela acredita que ela tava... A mãe dela sumiu quando estava grávida, ninguém sabia onde estava essa menina e finalmente ela conseguiu encontrar. E a gente tem um salto temporal no futuro, quando a nossa protagonista está quase fazendo 30 anos. E aí ela é uma bruxa, ela descobre que ela é uma bruxa, ela tem um coven. A avó dela é a líder ali do coven, né, das bruxas. E ela vai ser a próxima no poder. E ela tem ali duas amigas, a Iris e a Amber. E eu tô muito surpresa por lembrar os nomes. E ela tem essas duas amigas, elas são muito próximas. As bruxas no coven são como irmãs, né, elas são irmãs. E é um mundo cheio de seres sobrenaturais. Mas as bruxas não gostam muito dos demais. Elas gostam de ter o controle de tudo. Tanto que elas têm nessa cidade. Elas têm, tipo, o controle dos negócios de forma geral. Elas mandam até nos outros grupos. Que são os lobos, os vampiros. E no caso tem os lobos dessa cidade. É a alcateia. Como que é o nome da alcateia? É a alcateia Mulwalk. E essa alcateia, ela nunca fica com alfa por muito tempo. E assim, uma alcateia muito, como que eu posso dizer, já muito fraca, não é que ela é muito fraca, mas é subjugado já pelas bruxas, né? Então, um alfa nunca fica ali por muito tempo. E aí, temos um novo alfa nessa alcateia, e ele quer a paz com todos os membros, todos os grupos sobrenaturais, e fazem uma reunião. As bruxas não acreditam nessa paz, mas ainda assim elas vão lá. Tipo, elas têm um ódio muito grande pelos lobos. Ninguém sabe muito bem quando começou, da onde surgiu. Existem boatos de que foram as bruxas que lançaram a maldição no lobo, e aí isso acabou ficando essa rixa, mas assim, não se sabe muito bem da onde surgiu toda essa treta das bruxas e dos lobos. Mas ainda assim, as bruxas acabam indo só pra, tipo, eu apareci aqui, mas não vai dar certo e eu vou acabar com vocês. E aí a Violet, ela vai com a avó dela, né, que é a líder das bruxas, e como ela vai ser a próxima, ela acaba indo.
E aí ela descobre que o novo alfa que está propondo uma paz ali entre todos os grupos é nada mais, nada menos do que o Silas. Aquele melhor amigo dela de infância, que ela não tem contato, infância e adolescência, né? Que ela não tem contato desde o dia do aniversário dela. Porque assim, ela teve esse aniversário num dia, aí no dia seguinte a avó dela já estava lá, já buscou ela e não deixou se despedir de ninguém. E é ele. E ela fica em choque, ela fica, mas é o Silas, mas não, agora eu sou a bruxa, eu sou Coven, eu tenho minhas irmãs, o Silas que se dane, sei lá o que, sei lá o que. E o Silas tá aqui nessa situação, ele quer agora acabar com as bruxas, tem toda essa tensão de bruxas com lobos, então assim, não posso nem me aproximar dele. Mas aí o que acontece? Aí, esse livro, a gente tem a visão do Silas e da Violet. E na visão do Silas, ele está ali por quê? Ele, sim, quer ter uma alcateia, ele quer ser esse alfa, ele tem ali o braço direito dele, que é o Jonas, e ele está ali, mas ele também está em busca de sua parceira. Porque os lobos, né, tem isso, né? Tem a parceria, né? Quem é a parceira dele? E ele sente que está próxima. Aí nessa versão da história, né? Porque toda versão tem alguma diferença nessas questões sobrenaturais. Neste caso, é como se o lobo, a fera, habitasse dentro do Silas. E ele tem outro nome, né? Tipo Silas. Ele é o Thorin. Thorin? Assim, se minha pronúncia não for boa, mas ele é o Thorin. Vamos chamar ele de Thorin. E aí ele tá lá dentro, ele fica o tempo inteiro falando com o Silas. E ele apenas consegue adquirir o controle do corpo dele à noite, que aí o Silas, quando acorda, não se lembra de nada. E aí no meio da reunião ele tá, ela é a nossa parceira. E ele fica, não, ela não pode, ela é a futura líder ali do Coven Celestial das Bruxas. Não é ela não tem como isso acontecer. Não vai rolar, Thorin, você vai ficar aí na sua, porque não é ela. E por mais que ele sempre tenha sido apaixonado pela Violet, ele fala, não, isso é impossível, não vai rolar. E aí o Thorin fica, eu adoro o Thorin, ele fica, não, mas ela é a nossa parceira, deixa que ser teimoso, ai que humano teimoso, ai que homem teimoso. Vai lá atrás da nossa parceira, faça o que tem que ser feito. E não, isso não vai acontecer. E aí o Thorin, ele sabe que no dia seguinte será o aniversário da Violet. E aí ele pega um cupcake, ele tipo meio que rouba ali numa padaria, pega o cupcake e leva até a casa dela, porque ele sente que ela vai perceber que foi o Silas, por conta daquele cupcake antigamente, que ele sempre fazia o cupcake pra ela, e vai saber que foi o Silas, e isso vai dar o pontapé inicial pro romance dos dois. Mas aí, ela não vê esse cupcake, porque é de madrugada, né? Só que quando ela acorda com um ímpeto muito grande de sair de casa. É como se algo puxasse ela pra fora. E ela acaba indo até de camisola branca ali mesmo, e aí ela acaba seguindo. E quando ela percebe, ela tá ali de camisola, com botas, que ela causou nas pressas, e ela tá no cartório. Ela está no cartório para um casamento. Ela percebe isso, que ela foi na sessão ali de casamento, pra oficializar casamento. E aí ela fica tipo, como? Como assim? E aí, conforme ela vai conversando ali com a... Não é uma longa conversa, não, mas a mulher do cartório. Ah, o sinal tá chegando e tal, ela... Tá sim, aí ela percebe. Tá, eu tô fazendo 30 anos hoje e será possível que aquele pedido de aniversário há tantos anos atrás foi agora, vai ser concretizado? Será que eu não sabia, como eu não sabia que era bruxa, o que eu falei era um feitiço? E aí nisso, quando ela tá lá, o Silas também chega, no mesmo estado que ela. Ele também foi puxado pra lá, era uma coisa que ele não conseguia impedir, ele não conseguia controlar o próprio corpo, os próprios pés, e ele estava lá no cartório. Nisso, quando ela chega, ela só fala, a gente tá muito ferrado. E aí eles percebem que eles são obrigados a se casar. E eles se casam, por conta desse feitiço. E ela não lembra, ela já tentou desfazer esse feitiço enquanto ela esperava por ele, ela foi no banheiro e tentou desfazer esse feitiço, com vários ali meio que antifeitiços, né? Mas ela não se lembra exatamente quais palavras ela usou lá, naquele pedido, há tantos e tantos anos. Era uma brincadeirinha. A ideia dela era essa, era uma brincadeirinha. Ah, tá bom, sei que nos casar os céus 30, a gente fica junto. Era só uma brincadeira. Ela nunca, não é que ela nunca mais pensou nele, né? Mas tantos anos depois, e agora eles se casam. Eles são obrigados, tem essa força cósmica impedindo
que eles não se casam, então eles são forçados ao casamento. E eles falam, tá bom, vamos dar a essa maldição o que ela quer. A gente se casa, cada um segue a sua vida. E aí, quando for... E você, enquanto isso, né, a Violet, no caso, como bruxa, vai tentando criar algum jeito de impedir esse casamento, né? De quebrar esse feitiço e eles se divorciam. E aí é nisso que a gente tem toda a história. Mas não é tão simples, porque essa maldição, ela não apenas faz com que eles se casem, é uma maldição que faz com que eles precisam ficar juntos. Se eles estão longe um do outro, eles sentem esse puxão levando um para perto do outro. À noite, eles sentem dor, é um sofrimento se eles não estão dormindo na mesma casa. E acaba acontecendo, né? Ele acaba tendo que ir para casa dela várias vezes para dormir com ela, lá na casa, mesmo que ele durma no sofá. É uma necessidade muito grande de um estar com o outro. Enquanto isso, eles tentam quebrar esse feitiço, mas não é apenas esse casamento, né? Então, assim, é um casamento que tem que ser mantido no sigilo. Por quê? Ela é uma bruxa, ele é um lobo, ela é a futura líder das bruxas, ele é o líder dos lobos. Dois grupos que se odeiam e ninguém pode saber que eles estão juntos. Enquanto eles estão nessa de brincar de casinhas escondidas, enquanto o Violet tenta quebrar esse feitiço, ele tá tentando ali a paz, mas também não tá funcionando a paz. Então ele começa a criar outros métodos para que as bruxas sejam subjugadas e os lobos tenham poder igual foi há muitos e muitos e muitos anos antes. Ele também esconde dela que ela é a parceira dele. Eles têm essa ligação entre eles e ele está disposto a ignorar essa parceria, por mais que ele saiba que ele irá sofrer muito com isso, mas ele sabe que ela não, porque ela é uma bruxa, então ela não sente esse instinto de parceiro, né? Ela não tem isso com ela. Então pra ele, quando essa maldição acabar, a gente se divorcia, eu sigo meu caminho, eu vou ser um lobo solitário pro resto da vida. Mas também temos o lobo dentro dele, o lobinho Thorin, que não concorda. Então durante as noites ele sempre estará lá, circulando da parceira, amando a parceira, dormindo lá com ela, no quarto com ela, e ela fica, nossa, o Thorin é muito melhor do que o Silas. Ele pode ser um animal, mas ele se comporta muito melhor do que ele. Porque a Violet e o Silas não se dão muito bem, né? Então, assim... Então, né? Acho que eu vou parar as inscrições por aqui e deixar você com esse gostinho de quero mais. E as minhas considerações, o que eu achei? É um livro muito bom. Apesar de ter essa dinâmica um pouco clichê ali que eles estão juntos, é um casamento forçado, mas eles não podem estar juntos, então é meio escondido. E tem sentimentos, é claro que tem sentimentos. Eles eram meio que apaixonados um pelo outro lá no passado, né? Então, sim, temos sentimentos entre os dois. E além desses sentimentos, eles não podem estar juntos. Existe já algo decretando que os dois vão ficar juntos, porque tem esse laço de parceria. Eles não podem. Então, apesar de ter essa história um pouco batida, porque tenho certeza que você já leu algo familiar a isso, né, um pouco similar, então é sim uma história batida, ainda assim esse livro é muito bom e a Sarah não decepcionou a escrevê-lo. Ele é muito bem desenvolvido e não fica focado apenas nesse romance. É claro, é o principal. Mas ele é um principal com um plano de fundo, porque mas muitas outras coisas estão ligadas a esse casamento forçado que eles nem têm ideia até esse momento. Eles não têm a menor ideia de que esse casamento não é só uma brincadeira infantil. Claro, foi uma brincadeira ali que uniu os dois, mas muitas outras coisas estavam conspirando a vida inteira deles, envolvendo até o passado deles, antes do nascimento deles. Então existem sim muitas outras coisas mais sobrenaturais, envolvendo o mundo das bruxas e o mundo dos lobos, que eles não têm ideia, e vai envolver a família deles, o passado deles, porque eles foram parar nesse orfanato, tudo isso, e é muito legal, porque é uma história muito bem construída, muito divertida de se ler, e vai dar aquele gostinho um pouco mais adolescente na gente, tipo, esses dois aqui, eles se odeiam, a gente sabe que eles se amam, e que em algum momento eles vão se engalfinhar aí, vai dar algo bom. Então, assim, é um livro muito divertido de se ler. Eu gostei bastante. Devorei essa história rapidamente, uns 2, 3 dias. Todo momento que eu tinha livre, aquilo na correria do meu dia, eu
pegava lá meu celular e lia mais um pouco, porque é muito bom. E é um livro fantástico, uma história muito elaborada, muito bem elaborada, e envolve o sobrenatural. Então, livros de fantasia precisam ser bem elaborados, porque senão vão ser fracos, vão ser muito superficiais, porque é uma história mais profunda, né? E não, neste livro não, a autora conseguiu trazer todos esses aspectos, a gente consegue ver um lado bruxa muito diferente, a gente tem vários feitiços que ela faz no dia a dia, como ela é uma bruxa no dia a dia, ali tentando meio que ser humana, né, porque ela não fica lá, sei lá, com aquele chapéu ali aterrorizando o mundo, ela tem uma vida normal, mas uma vida normal sendo bruxa, então é uma vida normal com poderes mágicos. E o Silas é um homem normal ali, a maior parte do tempo, comandando a sua alcateia, comandando a cidade, negócios, porque não é apenas mandar nos lobos, né? É como se fosse uma empresa, a alcateia, e tudo isso ele tem que gerenciar. Então, assim, é uma história muito boa, aprofundada, muito bem desenvolvidas, com todos os personagens foram desenvolvidos, não é apenas o casal protagonista. E só leia, vale muito a pena ler. Espero que esse vídeo tenha te deixado com gostinho de quero mais. E um detalhe, eu coloquei essa camiseta aqui de dois gatinhos. Ela é um pouco mais uma vibe mística, mas porque a Violet, ela tem, eu acho que é o Walter, que é o familiar dela, e depois aparece um outro gatinho lá, então é que eu não quero entrar em detalhes, mas em homenagem ao Walter e a esse outro gatinho aí que vai aparecer, e você vai descobrir quando ele aparecer. Então o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado, que tenha ficado com esse gostinho de quero ler A Maldição do Casamento, porque é muito bom, e depois volta aqui pra dizer o que você achou. Se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião, outros títulos similares também, porque a gente sempre tá atrás de títulos parecidos com aqueles livros que a gente gosta, e a gente fica com esse gostinho de, nossa, que livro bom, eu queria mais. Então, assim, deixa aí nos comentários. Aproveite e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E além de ver os vídeos por aqui, não esquece lá também de ir no Instagram, hein? E o vídeo é esse, e até a próxima!